Fluminense investe mais de 20 milhões de reais e é um dos menos gastadores da Série A do Campeonato Brasileiro. Informações importantes também sobre o Fla-Flu. Houve cobrança interna após a última derrota em clássico. O Flamengo deve ter 2 reforços para essa partida e muito mais que a gente vai debater ao longo desse vídeo. Também falando, claro, sobre 2 possíveis futuros adversários do Fluminense que agora já estão revelados e conhecidos. Beleza? Então, muita informação do Flu para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Desde já, eu vou te convidar a ficar comigo até o final e assim, depois da vinheta, a gente vem com as notícias. Vamos começar esse vídeo aqui falando de 2 possíveis futuros adversários do Fluminense que foram revelados, tá? Tanto na Libertadores quanto no Super Mundial de Clubes. Vou começar falando da Libertadores da América, né? Que é o torneio que está mais próximo. No próximo dia 18 de março, teremos o sorteio da fase de grupos. A gente sabe, né, que os times que vêm da pré-Libertadores vão ser definidos, né? E vão para o pote 4, portanto podem cair no grupo do Fluminense, que é a cabeça de chave, e pote 1. E o primeiro classificado dentre eles já foi definido, será o Palestino do Chile, tá? O Palestino pegou o Nacional do Paraguai, jogou o primeiro jogo lá no Paraguai e venceu por 2-0. Caminhou a classificação, só que no jogo da volta no Chile, o Palestino se complicou, perdeu por 3-1, mas nos pênaltis conseguiu garantir a sua classificação, tá? Para quem não conhece o Palestino, é uma equipe de Santiago, no Chile, tem esse nome porque é uma homenagem à comunidade palestina, né? Uma das grandes comunidades palestinas fora da Palestina é justamente no Chile, então o time faz essa alusão à população da Palestina que vive no Chile. Ele é um time de Santiago, como eu disse, mas o estádio deles é pequeno. Então eles estão mandando jogos da Libertadores num estádio chamado El Teniente, que fica em Rancagua e é a casa do O'Higgins lá do Chile. Então é um estádio ali a cerca de 1h46, né, segundo o Google Maps, lá de Santiago. Então teria que fazer uma viagenzinha, né, de Santiago para lá. A galera que está interessada em, talvez, né, quem sabe, se o Palestino cair no grupo do Fluminense e ir para esse jogo, não é em Santiago, tá? Palestino, portanto, classificado, já o primeiro classificado aí para a fase de grupos dentre a galera que vem da pré-Libertadores. E no Super Mundial de 2025, o Fluminense já está classificado após vencer a Libertadores. Já sabemos mais um possível futuro adversário, mais um possível europeu, né? Possível europeu não, mas um definitivamente europeu, mas que pode acabar enfrentando o Fluminense. A Juventus da Itália, a Juventus de Turim, se classificou para o Super Mundial. A velha senhora ganha essa vaga, já que o Napoli foi eliminado pelo Barcelona. E aí, através do ranking da UEFA, a Juventus está classificada, né? A Juventus já não estava mais na Champions League, mas o Napoli só conseguiria passar a Juventus no ranking caso ele seguisse na competição por mais tempo, só que acabou sendo eliminado pelo Barcelona, então a Juve está garantida nesse Super Mundial. Com isso, a gente já tem 21 dos 32 times que vão disputar o torneio, né? Tá aí, a gente vai ver aí, ó, que o Palmeiras, campeão da Libertadores 2021, Flamengo da Libertadores 2022 e Fluminense da Libertadores 2023 já são os times da Conmebol confirmados. Na Europa, a gente já tem um número maior, né? O número de vagas é maior e tem mais gente confirmado. Chelsea ganhando a Champions 2021, Real Madrid 21-22, Manchester City 22-23, e aí a galera do ranking, né? O Bayern de Munique entra pelo ranking, o Borussia Dortmund pelo ranking, Paris Saint-Germain pelo ranking, Inter de Milão pelo ranking, Juventus pelo ranking, Porto pelo ranking, Benfica pelo ranking. Na Ásia, o Al Hilal, né, que é o time do Neymar, foi o campeão da Champions League da Ásia em 2021, já está classificado. O Urawa Reds, né, que jogou esse último Mundial, inclusive perde para o Manchester City na semifinal, antes do City enfrentar o Fluminense, também já está garantido como campeão da Champions League da Ásia 2022-2023. Na África, a gente tem o Al Ahly, que a gente já conhece, enfrentou nesse último Mundial de Clubes como o campeão da Liga dos Campeões da África 2020-2021, e o Wydad Casablanca, que é lá de Marrocos, campeão da Liga dos Campeões da África 2021-2022. Na América do Norte, temos Monterrey, que é o campeão da Conca Champions de 2021, Seattle Sounders, campeão da Conca Champions de 2022, e o León,
do México, campeão da Conca Champions 2023, também esteve nesse último Mundial de Clubes, acabou eliminado ali pelo Urawa antes de pegar o Manchester City. E além dele, claro, também o Auckland City, né, já figurinha carimbada, esteve nesse Mundial também, está em todos os Mundiais, né, como representante da Oceania. Ele entra como campeão da Champions League da Oceania mais bem ranqueado, né? O Auckland City é o time que mais participou do Mundial de Clubes, né, que agora vai virar Intercontinental, tem 11 participações, todo ano eles estão lá. Então, tem uma lista de times aí importantes, né, já confirmados nesse torneio. É um torneio muito difícil para o Fluminense, claro que vai ser muito difícil, a gente sabe que é o formato da Copa do Mundo, né? 32 times, 8 grupos de 4, e tem 4 desses 8 grupos vão ter 2 europeus, né? Então, o time sul-americano que cair num grupo que tem 2 europeus vai ter dificuldade naturalmente, porque, enfim, o nível do futebol na Europa a gente sabe que é bem forte. Mas tem algumas equipes aqui que, assim, eu não vou dizer que são acessíveis, porque falar dessa maneira parece que tá falando que é muito fácil. Mas, assim, dá jogo, né? A gente viu que contra o Manchester City foi um pouquinho salgado, contra o Real Madrid provavelmente também seria, Bayern também são equipes mais fortes, mas tem algumas outras equipes, como Chelsea, por exemplo, Porto, Benfica, dá para ter jogo, né? Dá para ter jogo, enfim. Vamos aguardar para ver, isso aí é um papo para 2025, o Fluminense até lá precisa ajeitar algumas coisas, melhorar algumas situações, mas um papo aí para 2025, eu gosto muito de falar disso, estou muito ansioso, muito animado com esse Super Mundial, acho que é uma mudança, uma virada de chave importante na história do futebol de clubes no mundo. Vamos falar um pouquinho de Fla-Flu agora, né? Sábado tem Fla-Flu, mas antes eu quero rapidinho lembrar você que está aí assistindo de olhar o comentário fixado desse vídeo aqui. Lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E no nosso canal você fica por dentro de tudo que está acontecendo com o Fluminense, notícias em primeira mão para você, link dos vídeos e das lives da Central, promoções de camisas do Fluminense também, por que não? Então você confere tudo por lá. Então corre no comentário fixado desse vídeo aqui, clica no link que a gente deixou ali para você, e aí vai abrir no seu WhatsApp, você aperta o botão seguir lá no topo. Clicou em seguir, você está no canal da Central Fluminense no WhatsApp, recebendo tudo do Flu na palma da sua mão, beleza? Então eu tô te esperando lá, e vamos falar então de Fla-Flu, né? A gente sabe que o Fluminense perdeu o primeiro jogo, uma partida muito ruim, né? O Flamengo abre 2-0, uma vantagem importante. O Vitor Lessa traz uma informação para a gente sobre o pós-jogo, né? Sobre como é que foi o clima lá no vestiário após essa derrota. Segundo o Vitor Lessa, houve uma cobrança forte no vestiário após o Fluminense perder esse Fla-Flu. Ele traz para a gente que o entendimento interno é de que a postura do time do Fluminense nos últimos clássicos tem sido inadmissível. E aí eles entendem, claro, né, que o Fluminense precisa mudar isso já para o próximo jogo. Enfim, o Fernando Diniz falou sobre isso, né, sobre essa questão da postura do time na coletiva. Ele disse que o problema do Fluminense não foi exatamente jogar Renato e Ganso no meio-campo, foi uma questão de postura também. E eu acho que, na verdade, são os dois fatores, né? A postura do time foi bem ruim, mas a escalação escolhida pelo Fernando Diniz, ela acaba potencializando isso, agravando, porque são dois jogadores que não têm essa característica de serem jogadores, como eu posso dizer, muito intensos, para principalmente correr para trás para marcar. Não é muito a característica deles, né? Então acaba complicando um pouquinho nessa situação. E o Vitor Lessa traz pra gente que a partida de volta tem sido tratada com muita seriedade internamente, claro, né? Assim que tem que ser. O Fluminense pode acabar ficando de fora da final do Carioca, né? Já tem muito tempo que a gente não fica de fora da final do Carioca. A gente, esse ano, né? Eu particularmente sonhando muito com o Trio, eu sei que vocês também, e a gente pode acabar ficando de fora, já que a gente perdeu esse primeiro jogo por 2-0 e o Flamengo tem a vantagem do empate, né? Então, se o Fluminense vencer por 2-0 o jogo de volta, o Flamengo passa de fase ainda. O Fluminense tem que vencer por 3 gols de diferença. E aí a Netflix faz um levantamento aqui que eu acho que vai deixar a galera um pouquinho mais pessimista. Ou melhor, vai deixar uma galera pessimista, não vai ter uma outra galera que vai falar, então, pô, tem um tabu aí que a gente vai quebrar, né? Então vamos pra cima. Porque aqui, ó, a Netflix faz o levantamento sobre o Tite, né, treinador do Flamengo. Eles trazem pra gente que o Tite só tomou 3 gols no mesmo jogo 3 vezes nos últimos 7 anos. Gente, a gente sabe que o Tite, né, sempre fomos chamados de tranqueiro e tal, forma defesas muito sólidas, né? E nesses últimos 7 anos foram só 3 vezes que o Tite tomou 3 gols no mesmo jogo. A primeira delas foi contra o Vitória, na época que ele estava no Corinthians, foi um 3-2, e as outras duas foram já pelo Flamengo, um 3-2 para o Grêmio e um 3-0 para o Atlético Mineiro.
show do Paulinho, não sei se vocês lembram, na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Só que um detalhe importante, né, pra gente frisar aqui, desses 3 jogos que o Tite tomou mais 3 gols ou mais, né, nos últimos 7 anos, só um dos resultados serve para o Fluminense, que foi o contra o Atlético Mineiro. Tudo bem, é o mais recente, a gente pode se apegar nisso. Mas tanto 3-2 contra o Vitória quanto 3-2 contra o Grêmio não vão adiantar para o Fluminense. Se o Fluminense fizer 3-2, o Fluminense está eliminado. O Fluminense tem que fazer 3-0. Então, é fazer 3 gols no Flamengo do Tite, que tomou poucos gols, né? Esse ano não tomou nenhum gol com a sua defesa principal, e não tomar nenhum gol. Então, assim, é uma situação, uma tarefa muito difícil, muito árdua mesmo aí para a equipe do Fluminense. Claro, né? Eu até falei, brinquei isso na live, né? A gente faz live aqui terça, quinta e domingo às 8 da noite. Brinquei sobre isso na live, né? Que terminou o jogo e tal, domingo, segunda, eu tava completamente revoltado, mas aí a chave já começa a virar um pouquinho, né? Ontem, terça, eu ainda tava um pouco revoltado, mas hoje, quarta-feira, eu já tô, não, a gente vai passar, sei lá o que, o Fluminense vai aprontar, vai ser a mitada histórica, a gente eliminar o Flamengo dessa maneira e ser tricarioca e tal. Então, assim, torcedor é complicado, né? A gente acaba virando a chavinha e já cria essa expectativa, essa esperança para passar de fase. É uma situação muito difícil, né? Ninguém nega isso, mas nosso papel como torcedor é torcer e acreditar, né? Então vamos com tudo, vamos nessa corrente positiva de oração aí, sei lá, do que vocês quiserem, né? De boas energias para o Fluminense passar do Flamengo. E o Flamengo, né? Falando do Flamengo um pouquinho agora, ele tem 2 reforços, tá? Para essa partida, 2 jogadores que podem acabar atuando, né, tendo condições de jogo contra o Fluminense nesse jogo da volta, que não estavam liberados para a partida de ida. Antes de eu falar deles, rapidinho, né, lembrar, o Daniel gravou um vídeo ontem, vai estar aqui no card, é claro, falando de dúvidas que o Flamengo tem, né? Então, tem 2 jogadores que podem voltar, tem 2 jogadores que podem acabar desfalcando. O Ayrton Lucas, lateral esquerdo, a gente conhece muito bem, cria de Xerém, e o volante Eric Pulgar saíram sentindo dores no primeiro jogo contra o Fluminense, então ainda são dúvidas para a partida do próximo sábado. Só que, por outro lado, o Flamengo tinha já 3 desfalques no primeiro jogo. Gabriel Barbosa, Wesley e Gerson. O Gerson segue de fora, né, uma situação até peculiar, né, não é uma lesão comum do jogador, ele teve um problema renal, chegou a ser internado, ainda está de fora no Flamengo, mas tanto o Gabriel Barbosa quanto o Wesley, lateral direito, estão recuperados de seus problemas físicos e podem atuar contra o Fluminense. A informação é que o Wesley voltou a treinar em campo na última segunda-feira, no dia 11, e o Gabriel Barbosa também voltou a treinar com o grupo, mas ainda com limitações, né? O Wesley está treinando já plenamente, o Gabriel Barbosa voltou a treinar com o grupo, mas ainda com algumas limitações. Daqui até sábado, claro, a tendência é que com eles evoluindo, eles estejam aptos aí a enfrentar o Fluminense no Fla-Flu. Hoje os 2 são reservas lá no Flamengo, né? Mas são peças ali de elenco importantes, né? Então podem acabar retornando para essa partida tão importante para a gente, visando essa classificação que seria, assim, histórica para a final do Campeonato Carioca, né? Passar da semifinal para a final do Campeonato Carioca. 20 milhões de reais. É muito ou é pouco, gente? É muito ou é pouco? Porque o Fluminense investiu um pouco mais do que 20 milhões de reais nessa temporada, só que está entre os menores gastadores da Série A. Pois é, eu já vou contar tudo isso para você, mas antes eu vou rapidinho aqui aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo, nos contando, né, o seu nome, claro, e de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundão gigantesco a Central Fluminense alcança. E a galera chega junto, deixa o comentário aqui embaixo e sempre que a gente pode, a gente vem aqui no vídeo e manda um abraço para a galera. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mandar um abraço para o Dirceu, de Lusiânia, em Goiás, para o Francisco Lino, de Pontalina, em Goiás, para o José Elias, de Carandaí, em Minas Gerais, para o Clodomiro, de Nilópolis, para o Robson, de João Dourado, na Bahia, para o Ninaldo Lima, de Vitória da Conquista, também na Bahia, para o Antônio, de Laguna, em Santa Catarina, para o Assis, de Manaus, para o Sávio, de Bom Jardim, aqui no estado do Rio de Janeiro, para o Lauderan, do Distrito Federal, e para o José Carlos, de Mesquita. Um abraço para a galera e, claro, o convite para você que está ligado aqui na Central. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde que você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar desse investimento do Fluminense, porque é aquela coisa, né, gente? 20 milhões de reais
para mim, que sou um mero mortal, soa como muito dinheiro, né? Muita grana. Pô, meu Deus do céu, R$1 milhão já é coisa pra caramba. Imagina 20 milhões de reais. No caso do Fluminense, né, o valor investido são 21,2 milhões de reais nessa temporada de 2024. Esse é um levantamento da Netflu que pega os 20 clubes da Série A para ver quem são os maiores gastadores do mercado. A gente sabe que o Fluminense tem um modelo de investimento diferente, vamos botar dessa maneira. O Fluminense não costuma ir nos clubes pagar valores pelos jogadores, né? A gente busca muitas oportunidades de mercado, como o Paulo Angione gosta de falar, né? É jogador em final de contrato, é jogador em litígio com seu clube, é jogador por empréstimo, é jogador que já está livre. O Fluminense busca esse tipo de contratação e isso, claro, acaba reduzindo bastante o investimento em contratação que o clube faz. Aí você soma isso com a base de Xerém, né, que a gente tem já. Esse elenco do Fluminense que a gente tem hoje, ele está sendo montado desde 2019, você tem os moleques de Xerém que vêm ali compondo, claro, tem muita gente que reclama que deveria ter mais moleque entrando no time, mas você parar para olhar, tu tem o André, tu tem o Martinelli, tu tem o John Kennedy, o Alexander, são peças, né, que são formadas em Xerém e que fazem parte desse elenco. Enfim, o Fluminense, né, com esses 21,2 milhões de reais, eu perguntei para vocês, né, se vocês acham isso muito ou pouco. Bom, no cenário atual do futebol brasileiro, eu posso falar para vocês, é pouco, tá? O Fluminense fez 8 contratações na janela e gastou esse valor. Se a gente pegar aqui o ranking e abrir, o maior gastador do mercado é o Flamengo. O Flamengo contratou 3 jogadores e pagou 158 milhões de reais, né? Uma realidade financeira realmente muito diferente. Só o De La Cruz, né, custou 80 milhões de reais para o Flamengo. O segundo maior gastador foi o Botafogo, aqui do Rio de Janeiro, que contratou 10 jogadores, pagando 131 milhões de reais, né? 131,7 milhões de reais. O principal destaque foi justamente o Luiz Henrique, né? O Fluminense chegou a se interessar por ele na janela, acabou não conseguindo contratar, o Botafogo pagou uma nota e levou naquela situação, né? Quem não vem ao caso aqui, mas talvez o Luiz Henrique tenha sido contratado mais pelo Lyon, né? Daqui a pouco tem que ir para lá, enfim. Não vamos entrar nesse mérito. E o terceiro maior gastador foi o Corinthians, também 10 contratações, gastando 130,3 milhões de reais. O Fluminense está em 13º nessa lista, repito, 21,2 milhões de reais, com 8 contratações feitas. De time grande, né, dos times considerados ali dos 12 grandes, o único que gastou menos do que o Fluminense foi o Cruzeiro, né, que a gente sabe que está nessa nova realidade ali com o Ronaldo, a SAF, voltando da Série B, não costuma gastar muita grana. Eles fizeram 9 contratações, gastando 11,8 milhões de reais, né? Então, cara, o valor que o Fluminense investe é baixo, mas é um pouco ali da nossa realidade, né? E a gente sabe que, mesmo com esse valor baixo de investimento, mesmo com a folha salarial baixa, o Fluminense tem sim um dos principais elencos do futebol brasileiro. Eu enxergo dessa forma. Claro, tem suas carências, precisa reforçar a zaga principalmente, talvez ali um lateral esquerdo, dependendo da situação do Marcelo, como é que ele vai estar, né, fisicamente para a sequência do ano, mas ainda assim o Fluminense tem um dos principais elencos sim do futebol brasileiro, mesmo fazendo esse baixo investimento. E aí agora o desafio é esse, né? É conseguir repetir, por exemplo, um título da Libertadores que a gente conseguiu ano passado, com esse investimento mais baixo, com essa folha salarial mais baixa do que a média ali, principalmente dos times grandes do Brasil. Beleza? Então, acho interessante esse levantamento, né, para a gente ter um pouquinho da ideia do que o Fluminense tem feito no mercado da bola, gastando, portanto, 21,2 milhões de reais em 8 contratações. E espero eu, né, que ainda venha pelo menos mais um zagueiro. Nessa janela agora já fechou, não tem como, mas no meio do ano tem que vir aí pelo menos mais 1 ou 2 zagueiros. A gente tem aquele sonho, né, que eu não vou me alongar muito aqui, né, porque a galera ainda fica puta que a novelinha tá muito longa mesmo, eu concordo com você. Beleza, galera? Eu quero agora saber de você que tá aqui nos assistindo. Fluminense, gastou muito, gastou pouco? Precisa de reforço ainda? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia, é claro. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.